Já se perguntou quais filmes dos anos 1970 fracassaram tanto que entraram para a infâmia cinematográfica? De pesadelos surrealistas de arte a espetáculos estrelados que deram errado, estamos contando os 20 piores filmes da década em ordem crescente. Cada entrada desconstrói a história, gênero, elenco e os desastres financeiros e de audiência que transformaram esses títulos em fracassos lendários. Se você está pronto para testemunhar os fracassos mais surpreendentes de Hollywood, aperte o botão de inscrever-se e junte-se a nós nesta contagem regressiva explosiva. Número 20. A Montanha Sagrada. A Montanha Sagrada de Alejandro Jodorowsky é um sonho febril embebido em ácido que prometia uma revelação metafísica, mas entregou pura perplexidade. Ostensivamente, uma odisseia do alquimista e 9 figuras simbólicas escalando um pico sagrado para confrontar o ego e o renascimento, sua trama se dissolve em uma enxurrada exasperante de rituais pagãos, nudez e tabelô inexplicáveis um após o outro. Como uma fantasia surrealista, não tinha nenhum atrativo de lista A. O próprio Jodorowsky desempenha o papel principal, acompanhado por um conjunto de não-atores retirados da cena artística de vanguarda. Os críticos atacaram seu tempo de duração de 3 horas, as lições espirituais açucaradas e a imagem brutal como pretensiosas e impenetráveis. Com um orçamento de produção modesto de pouco menos de $1 milhão, os distribuidores lutaram para encontrar cinemas dispostos a exibir um filme que o público achava ofensivo, incoerente ou simplesmente monótono. Sua exibição de 2 semanas nos Estados Unidos arrecadou mal $250.000 nas bilheterias antes de ser retirado, deixando os investidores com prejuízos de 6 dígitos. O boca a boca apenas afastou os cinéfilos, rotulando-o como um arrastamento autorreferente em vez da revelação transcendente que Jodorowsky prometeu. Hoje, desfruta de um nicho cult entre obsessivos por filmes experimentais, mas seu desgaste financeiro épico e a rejeição quase universal em 1973 consolidaram o Monte Santo como o fiasco mais espetacular do cinema de arte da década. Número 19. Mira Breckinridge. O hilariante romance de Gore Vidal, Mira Breckinridge, parecia feito sob medida para um escândalo cinematográfico. Mas a adaptação de 1970 de Michael Sarne fracassou de forma espetacular. Raquel Welch é a protagonista como a anti-heroína transgênero que se infiltra nos círculos de poder de Hollywood, acompanhada por um elenco de apoio bizarro, incluindo John Huston e Rex Reed em drag caricata. O que foi apresentado como uma sátira afiada acabou sendo uma confusão sem sentido, com um tom confuso, atuações rígidas e um roteiro que não conseguia decidir se queria chocar, seduzir ou divertir. Os críticos criticaram todos os aspectos. A presença bravura de Welch foi prejudicada pela direção desajeitada. A participação especial de Huston resvalou para a autoparódia, e o próprio Vidal repudiou o roteiro por corromper sua astúcia sutil. Apesar de um custo de $8 milhões, Mira Breckinridge estreou nos cinemas com pouca expectativa e arrecadou menos de $2 milhões em locações nos Estados Unidos. O público se afastou de seu brusco balanço entre humor obsceno e proclamações pseudo-filosóficas, e o boca a boca selou seu destino como um dos fracassos mais notórios da época. Ao converter seu potencial de culto em um conto de advertência sobre a ambição desenfreada, Mira Breckinridge permanece como um exemplo clássico de como Hollywood interpretou mal tanto seu material quanto seu público. Número 18. Zabriskie Point. A estreia em língua inglesa de Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, trocou seu minimalismo existencial característico por psicodelia desbotada pelo sol. Mas o público achou o filme vazio, pretensioso e dolorosamente lento. Centrado em um estudante radical em fuga e seu romance fadado com uma telefonista, o filme conta com montagens langorosas pontuadas por explosões ardentes e a trilha sonora espacial de Pink Floyd. Mark Frechette e Daria Halprin, rostos novos escolhidos de uma turma de atuação italiana, não têm carisma para sustentar uma narrativa tão vazia. Sua química bidimensional apenas destacou o núcleo emocional fraco do filme. As críticas rejeitaram sua duração de 100 minutos como uma série de exercícios de escola de arte. Não havia uma história real, apenas tablô e posturas ideológicas enfadonhas. Com um orçamento relatado de mais de $5 milhões, os distribuidores investiram somas enormes em promoção apenas para ver as receitas de bilheteria abaixo de $1 milhão nos Estados Unidos. Até o final de sua breve exibição nos cinemas, Zabriskie Point havia desperdiçado milhões, seu nome sinônimo de loucura de projeto vaidoso. Hoje é citado em aulas de teoria do autor, mas, em 1970, foi um fracasso esmagador que lembrou Hollywood de que mesmo um diretor celebrado não está imune ao esquecimento comercial. Número 17. Song of Norway. Song of Norway chegou às telas prometendo uma biografia musical encantadora do compositor Edvard Grieg.
mas pareceu ao público uma jornada tediosa e açucarada. Dirigido por Andrew L. Stone, este suntuoso filme biográfico narra a ascensão de Grieg, de garoto de fazenda norueguês, à internacional sensação, completa com interpretações orquestradas de Morning Mood, que pareciam rígidas em vez de emocionantes. A interpretação sincera de Thorvald Marstad como Grieg e a representação gentil de Florence Henderson como seu interesse amoroso não conseguiram salvar um roteiro que passeava por cenários campestres, carregado de um sentimento falso folclórico. Pelos padrões de 1970, seu orçamento de 12 milhões de dólares parecia justificável até as câmeras começarem a rodar. Os críticos criticaram seu tom meloso, arco previsível e ritmo lento, chamando-o de um musical que esqueceu de cantar. Nididarsi, com o boca a boca reduzido a um fio, Song of Norway mancou para menos de 3 milhões de dólares na bilheteria dos Estados Unidos, resultando em um dos maiores déficits da década. Além de seu banho de sangue financeiro, o público rejeitou seu romantismo insosso num momento em que Hollywood estava repleta de energia contracultural. Hoje, esse grande fracasso serve como um lembrete de que até gênios clássicos precisam de um toque moderno para se traduzirem na tela, e que grandes orçamentos, por si sós, não podem comprar o envolvimento do público. No número 16, Beyond the Valley of the Dolls, anunciado como uma continuação escandalosa de Dolls de 1967, Beyond the Valley of the Dolls, de Russ Meyer, excedeu a medida do camp, mas não conseguiu sucesso verdadeiro. Roteirizado por Roger Ebert e dirigido por Meyer, famoso por suas lentes sugestivas, o filme acompanha uma banda de rock feminina iniciante, presa em um caldeirão de exploração, drogas e melodrama sexual. Dolly Redd e Cynthia Myers lideram o elenco. Apoiados por um conjunto de atores regulares de filmes B, nenhum tinha carisma suficiente para transcender o material sensacionalista. Fãs do trabalho coach de Meyer podem ter apreciado o exagero de sangue e exploração, mas o público mainstream recuou devido ao seu tom vulgar e ambição artística questionável. Apesar de um custo de produção modesto de $1 milhão, as locações nos Estados Unidos de Beyond the Valley mal chegaram a $2 milhões. Dificilmente um sucesso em um ano repleto de blockbusters. Os críticos cuspiram fogo. Sua edição desconexa, performances estridentes e a discrepância entre a ambição satírica e a exploração erótica o tornaram uma bagunça caótica. Apesar de ter alcançado status de culto em cinemas grindhouse, fora de horário, sua exibição teatral inicial deixou os investidores no vermelho e reforçou a dura realidade de que o sensacionalismo descarado não garante lucro. Número 15. Hércules em Nova York. Esta comédia peixe fora d'água começa com Hércules, o semideus mais forte do Olimpo, banido sem cerimônia para a Manhattan moderna por um Zeus enfurecido. Recém-saído de seu triunfo no Mister Universo, Arnold Schwarzenegger se impõe sobre todos os cenários de rua de Nova York, mas seu forte sotaque austríaco e atuação rígida prejudicam qualquer tentativa de humor. O diretor Arthur Allen Seidelman aposta muito no slapstick e nos efeitos especiais de baixo custo, mas o roteiro oferece pouco além de piadas desajeitadas e gags visuais falhas. A busca de Hércules para aprender humildade se dissolve em uma série de esquetes sem profundidade, perseguindo bandidos em togas, lutando em uma pizzaria, nenhuma das quais se coaduna em uma narrativa satisfatória. Com um orçamento apertado de cerca de $300 mil, os produtores cortaram custos na dublagem de pós-produção e licenças de localização, deixando o filme com uma estética inconfundível de caixa de sapatos. O marketing se apoiou fortemente no físico de futura estrela de Schwarzenegger, mas espectadores astutos perceberam um ato de novidade desleixada. Quando estreou nos cinemas em julho de 1970, os críticos o ridicularizaram como dolorosamente amador e um completo absurdo, e o boca a boca selou seu destino. O filme arrecadou apenas $445 mil no mercado interno, mal o suficiente para cobrir os custos de filmagem, e levou seus financiadores ao prejuízo, uma vez que as taxas de publicidade e distribuição foram contabilizadas. Hércules em New York permanece como uma lição de advertência. Nem mesmo uma futura lenda de ação conseguiu se livrar de um papel mal atribuído em um roteiro que confundiu força bruta com talento de atuação. Número 14. O Exorcista. 2. O Herege. Tentando exorcizar o legado imponente de O Exorcista, a sequência de John Boorman desvia do terror demoníaco para o misticismo surreal, e o público recuou. Continuando 5 anos após o tormento original de Regan MacNeil, Linda Blair reprisa seu papel sob a tutela do cético Dr. Gene Tuskin. Em vez de um terror visceral e conciso, os espectadores suportam palestras desordenadas sobre astrologia, flashbacks metafísicos e filmagens de arquivo mal integradas. A gravidade de Burton
contra um roteiro que não consegue decidir entre horror, filosofia ou experimento de arte, enquanto James Earl Jones aparece em participações criptográficas que parecem forçadas. Um orçamento reportado de 14 milhões de dólares aumentou enquanto Boorman perseguia visões de outro mundo, mas o fator de susto se perdeu na tradução. Apesar da intensa promoção e das sessões de meia-noite, as locações nos Estados Unidos ficaram abaixo de 10 milhões de dólares. Os críticos o rotularam como uma história de fantasmas incoerente e um sermão pretensioso sem alma. E o público fugiu dos cinemas após o primeiro fim de semana. O prejuízo financeiro de The Heretic deixou os executivos de estúdio receosos em relação às sequências de terror e provou que o reconhecimento do nome e o poder da estrela não podem exorcizar uma narrativa fragmentada ou ambição equivocada. Número 13. Valentino. A extravagante cinebiografia de Ken Russell sobre o ícone do cinema mudo, Rudolph Valentino, prometia glamour resplandecente, mas entregou um excesso espalhafatoso. A lenda do balé Rudolf Nureyev assume as rédeas de Valentino, traçando sua ascensão de dançarino veneziano ao epítome do encanto romântico de Hollywood. Recriações luxuosas de aventuras no deserto e sequências de dança elegantes mostram a graça de Nureyev, mas sua entrega reservada em inglês e interpretações rígidas quebram a ilusão. Leslie Caron e Michelle Phillips emprestam elegância como as amantes de Valentino, mas os floreios da câmera de Russell, as estátuas dançantes e as areias derretidas colidem com os ritmos biográficos do filme. As exibições de teste falharam, levando a EMI a reduzir a ampla distribuição, apesar de 6 milhões e meio de dólares. Orçamento. Quando Valentino estreou, arrecadou pouco mais de 2 milhões de dólares nacionalmente, deixando uma lacuna de 2/3 nas despesas de produção. Os críticos criticaram-no como visualmente exagerado e emocionalmente vazio, enquanto o boca a boca do público condenou a montanha-russa tonal de exagero extravagante e drama solene. O colapso do projeto ressaltou uma lição importante. Até mesmo assuntos notáveis precisam de um foco narrativo claro, e um design de cenário luxuoso não pode mascarar uma cinebiografia que perde seu centro emocional. Número 12. The Swarm. O produtor de filmes de desastre, Irving Allen, reuniu um elenco de estrelas: Michael Caine, Catherine Ross, Henry Fonda, Olivia de Havilland, para enfrentar uma invasão de abelhas assassinas. No entanto, The Swarm voou direto para o esquecimento, perseguindo múltiplos fios de enredo, apicultores rurais, cientistas do CDC, forças-tarefas militares. A história nunca se unifica, deixando os espectadores cercados por arcos de personagens dispersos. A assinatura de Allen com a câmera trêmula e a trilha sonora bombástica sobrecarregam qualquer sensação de verdadeiro perigo, e a tela se contorce com miniaturas rudimentares de abelhas que provocam gemidos em vez de suspiros. O orçamento de 11 milhões de dólares disparou em meio a filmagens em locações exóticas e cenas reais com abelhas, mas o retorno evaporou nas bilheterias. A arrecadação doméstica mal passou dos 10 milhões de dólares. Os críticos zombaram do horror camp e do caos melodramático, e o público que esperava suspense eletrizante desistiu na segunda semana. A ferroada comercial de The Swarm deixou a Paramount atordoada e reafirmou que espetáculo sem alicerce narrativo não produz nada além de colmeias vazias. Número 11. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Banda. Em uma homenagem de alto conceito ao álbum icônico dos Beatles, o diretor Michael Schultz reuniu Peter Frampton, The Bee Gees, Steve Martin e uma multidão de participações especiais para uma fantasia musical surreal. Billy Shears de Frampton desfila por cenários psicodélicos cantando Lucy in the Sky with Diamantes, enquanto Steve Martin fazia caretas como o pomposo Lord Havisham e os Bee Gees tentavam animadas harmonias dos anos 60. No entanto, o tom do filme oscila descontroladamente entre interlúdios de concertos jubilantes e esquetes de moralidade desajeitados, falhando em encontrar um acorde coerente. Nos bastidores, elaborados cenários de som Art Deco de 8 milhões de dólares e trajes luxuosos esgotaram o orçamento, mas as vendas de ingressos nunca acompanharam. A receita nos Estados Unidos estagnou em menos de 4 milhões de dólares. Os críticos ridicularizaram-no como um desastre de karaokê dos Beatles e um acidente caleidoscópico de clichês musicais, enquanto os puristas dos Beatles condenaram a reimaginação sacrílega de músicas queridas. Os distribuidores silenciosamente retiraram-no das telas em poucas semanas e os investidores ficaram a amargar grandes perdas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é uma prova de que apelar para a nostalgia exige reverência e clareza narrativa, sem as quais, mesmo o espetáculo mais colorido, não consegue sucesso de bilheteria. Número 10. A Ilha do Dr. Moreau. A Ilha do Dr. Moreau prometia uma fusão assustadora de horror e ficção científica, mas entregou um massacre risível. Uma morte,
Adaptado do romance de H.G. Wells, o enredo traça um cientista desequilibrado, criando híbridos grotescos de humanos e animais em uma ilha isolada. O diretor Don Taylor reuniu estrelas como Burt Lancaster, Michael York e Bárbara Carrera. Ainda assim, nenhum conseguiu salvar um roteiro mal elaborado. A gravidade de Lancaster e a sinceridade de York foram ofuscadas por edições impostas pelo estúdio que destruíram personagens cruciais. Desenvolvimento. O orçamento aumentou para mais de 3 milhões de dólares à medida que os executivos exigiam mais espetáculo apenas para revelar monstros de borracha e animatrônicos desajeitados. Quando The Island estreou no verão de 1977, os donos de cinemas hesitaram diante de suas imagens sombrias e subtramas mal disfarçadas. As vendas de ingressos despencaram com as locações nos Estados Unidos mal passando da marca de 1 milhão de dólares após 2 semanas. Os críticos ridicularizaram seu ritmo como glacial e seus efeitos como bregas, chamando-o de uma loucura de Frankenstein nos jornais comerciais líderes. Os entusiastas do horror criticaram a tensão letárgica, enquanto os fãs de ficção científica condenaram a construção de mundo incoerente do filme. O marketing estampou o nome de Lancaster em cartazes chamativos, mas o poder da estrela não conseguiu atrair o público. A versão de televisão truncada de 80 minutos mutilou ainda mais a coerência narrativa, consolidando a reputação ruim do filme. A experiência cinematográfica do Dr. Moreau deixou os investidores assimilando perdas de 6 dígitos e arquivando pedidos de sequências. Hoje, sobrevive apenas como uma história de advertência. Nem mesmo o talento veterano e o material fonte clássico conseguem redimir a execução precária. Número 9. Zardoz. Zardoz surgiu nos cinemas como a audaciosa incursão de ficção científica de Sean Connery, mas caiu no absurdo quase instantaneamente. Dirigido por John Boorman, o filme imagina uma sociedade pós-apocalíptica, governada por Eternos com aspecto divino e caçada por Brutals selvagens. O Zed de Connery, um executor vestido de couro armado com uma pedra divina vermelha voadora, perturba essa estranha utopia de maneira desconcertante. Ao lado de Charlotte Rampling e John Alderton, Connery navega por um roteiro repleto de filosofias enigmáticas e imagens surreais. Projetado para chocar, Zardoz, em vez disso, provocou risos incrédulos com seus icônicos calções vermelhos e diálogos complicados. Os custos de produção, estimados em torno de 2 milhões de dólares, dispararam enquanto Boorman seguia atrás de cenários elaborados e efeitos visuais não convencionais. O burburinho inicial destacou o apelo de estrela de Connery, mas as vendas antecipadas de ingressos vacilaram quando as prévias para a imprensa lançaram críticas mordazes. Os críticos criticaram seu ritmo pesado e tom excessivamente sério, rotulando-o como um desastre cósmico na Variety. O público mainstream recuou diante de sua ideologia pretensiosa e estética bizarra, abandonando os cinemas no final da primeira semana. As bilheterias nos Estados Unidos pararam abaixo de 1 milhão de dólares, deixando os parceiros de distribuição contabilizando grandes perdas. As tentativas de merchandising e exibições noturnas não conseguiram ressuscitar o interesse por esta curiosidade enigmática. Com o tempo, Zardoz ganhou o status de cult, mas em 1974 fracassou tão gravemente que Connery se distanciou do projeto. A ruína financeira do filme e a rejeição do público o marcaram como um dos maiores fracassos de ficção científica da época. Número 8. Finalmente, o amor. Finalmente, o amor visava reviver a era de ouro dos musicais de Hollywood, mas acabou em um desastre extravagante. O diretor Peter Bogdanovich aproveitou os clássicos de Cole Porter, encenando performances vocais ao vivo contra os canais venezianos e grandes salões de baile. Burt Reynolds e Sybil Shepherd dublaram no local, criando vocais desiguais que colidiam com as gravações polidas da orquestra de estúdio. Michael York, Madeline Kahn e Dorothy Lyman reforçaram o elenco, mas nenhum conseguiu lidar com o desequilíbrio tonal do filme. O cinematógrafo Laszlo Kovacs encheu o quadro com Technicolor vibrante, mas a reverência de Bogdanovich pela nostalgia sufocou o impulso narrativo. Custando 6 milhões de dólares, a produção inflou à medida que cenas eram refilmadas e números musicais regravados após duras exibições de teste. Críticos criticaram sua mistura de som confusa e direção autocomplacente, chamando-o de uma homenagem triste a uma era que nunca entendeu. Os espectadores que esperavam algo animado encontraram-se a enfrentar uma exposição monótona e um ritmo desajeitado em vez de um escapismo agradável. As receitas de bilheteira mal chegaram a 1 milhão de dólares domesticamente, destruindo as esperanças dos investidores de iniciar um renascimento musical. O boca a boca tornou-se impiedoso, com proprietários de cinemas retirando as cópias após o primeiro fim de semana ruim. Reynolds se distanciou publicamente do fiasco, enquanto o impulso da carreira de Bogdanovich estagnou após um fracasso tão notório. Apesar de seus visuais luxuosos, At Long Last Love sobrevive apenas como um conto cauteloso de mal colocada.
ambição. Sua implosão crítica e financeira destacou uma verdade. O glamour do velho Hollywood não pode sobreviver a problemas de som e direção equivocada. Número 7. O Buraco Negro. O Buraco Negro marcou a ousada incursão da Disney na ópera espacial voltada para adultos, mas caiu terrivelmente. Dirigido por Gary Nelson, o filme segue a tripulação da nave espacial, Palomino, descobrindo uma misteriosa embarcação presa ao lado de uma enorme singularidade. Os veteranos atores Robert Forster, Yvette Mimieux, Maximilian Schell e Ernest Borgnine lideram o elenco, mas lutam contra um roteiro inchado. Os trailers iniciais anunciavam efeitos visuais inovadores e questões filosóficas, mas o produto final parecia derivativo de 2001, uma odisseia no espaço. Os custos de produção dispararam para 20 milhões de dólares devido aos cenários elaborados, experimentos pioneiros com CGI e efeitos práticos em grande escala. A campanha de marketing da Disney prometia um espetáculo cósmico, mas o público se espantou com o tom sombrio e o ritmo glacial do filme. Quando The Black Hole estreou em dezembro de 1979, a bilheteria doméstica girava em torno de 35 milhões de dólares, mal cobrindo os custos de produção. Críticos atacaram-no como uma viagem espacial enfadonha e tediosa, e uma mancha negra no histórico da Disney. Os fãs lamentaram personagens superficiais e enredos descuidados que minaram qualquer suspense genuíno. Conflitos internos entre executivos da Disney, que exigiam momentos mais leves, e a visão mais sombria do diretor deixaram a narrativa dividida em duas. A batalha tonal resultante confundiu o público e fraturou a coerência da narrativa. Seu fraco desempenho financeiro e recepção morna extinguiram as esperanças iniciais da Disney de uma franquia espacial de sucesso. Número 6. The Car. The Car rugiu nos cinemas como um elegante thriller de terror sobre um automóvel sem motorista em uma onda de assassinatos pelo sudoeste americano. Dirigido por Elliot Silverstein, o filme é estrelado por James Brolin como um xerife atormentado, desesperado para deter o sedã preto aparentemente possuído. Kathleen Lloyd proporciona intensidade emocional comovente como a prostituta que se torna professora e é apanhada no caminho de The Car, conferindo um calor genuíno a uma premissa fria. Apesar de um orçamento modesto de cerca de 4 milhões e meio de dólares, a produção utilizou veículos reais e coordenação elaborada de acrobacias para simular o terror automotivo. Ainda assim, a ameaça silenciosa de The Car não convenceu. O público rapidamente percebeu a falta de um antagonista convincente ao volante. O roteiro não oferece explicação sobrenatural para a senciência de The Car, deixando os espectadores frustrados com sequências de perseguição repetitivas e personagens unidimensionais. A resposta inicial da crítica foi brutal, descartando The Car como um passeio emocionante sem alma e um caixão de metal sobre rodas. O boca a boca negativo se espalhou rapidamente. Os proprietários de cinemas relataram auditórios vazios na terceira semana do lançamento no verão. A bilheteria ficou estagnada em cerca de 4 milhões e 400 mil dólares nos Estados Unidos, mal cobrindo os custos de produção quando se contabiliza o marketing. Os retornos internacionais provaram ser insignificantes, levando os distribuidores a retirar as cópias dos mercados estrangeiros. O carisma de Brolin não conseguiu despertar interesse, e a atuação simpática de Lloyd não pôde salvar uma história desprovida de urgência. Com o tempo, o filme encontrou um status de culto passageiro em sessões da meia-noite, mas em 1977 foi um lembrete arrepiante de um fracasso formulaico. O deslizamento financeiro de The Car e a indiferença do público consolidaram sua reputação como um dos desastres mais esquecíveis da década. Número 5. Lost Horizon. A Columbia Pictures tentou recapturar o misticismo do clássico de 1937 de Frank Capra com o remake musical de 1973 de Charles Jarrett, Lost Horizon, mas acabou com um albatroz de 2 horas e meia. Adaptado do romance de James Hilton, o filme segue o diplomata Robert Conway enquanto ele é levado para Shangri-La, uma utopia escondida nos Himalaias, onde deve decidir entre lealdade ao seu mundo devastado pela guerra e o chamado sedutor da paz eterna. O elenco estrelado não conseguiu vender o roteiro rígido de Larry Kramer, que encaixou as músicas esquecíveis de Burt Bacharach em vistas exuberantes em Technicolor. Os críticos criticaram sua coreografia sem inspiração, sincronia labial irregular e duração absurdamente longa, chamando-o de investimento perdido e uma demonstração constrangedora de excesso cinematográfico. Com um custo de produção relatado de 5 milhões e 900 mil, reduzindo para menos de 3 milhões e 800 mil em aluguéis de bilheteria nos Estados Unidos, a Columbia reeditou 23 minutos após prévias desastrosas e ainda não conseguiu evitar uma perda de 9 dígitos. Sua breve vida teatral e presença extremamente limitada em vídeo caseiro selaram seu destino como um dos espetaculares fracassos de prestígio da década, uma história de advertência de que pedigree e escala não podem
Substituir pelo coração narrativo. Número 4. A mensagem. A ambição colidiu com a controvérsia no épico biográfico de Mustafa Akkad. A mensagem, concebido como a história do Islã e apoiado por um orçamento de 10 milhões de dólares. Anthony Quinn estrela como Hamza, guardião do profeta Maomé, em um extenso relato de 178 minutos sobre o nascimento do Islã. Filmado no Marrocos após oposição saudita encerrar a produção em Meca. As autoridades religiosas revisaram cada palavra. Ainda assim, rumores de Peter O'Toole e Charlton Heston, liderando tumultos em Karachi, pintaram a filmagem com sangue e medo. Apesar das paisagens do deserto meticulosamente elaboradas e um elenco estrelado, os cinemas hesitaram diante de 11 ameaças de morte, marketing desconexo e uma versão árabe de 198 minutos, enquanto o aluguel nos Estados Unidos estagnou em cerca de 2 milhões de dólares. Receitas mundiais alcançaram 15 milhões de dólares, mas os custos de distribuição e promoção empurraram as perdas líquidas para a faixa dos milhões de dólares. Críticos atacaram seu tom insípido e comprometedor, um espetáculo politicamente complicado e excessivamente longo, e os protestos forçaram cancelamentos que estrangularam o impulso de bilheteria. As feridas financeiras e de reputação de The Message enfatizaram os perigos de abordar a história sagrada no cinema. Reverência sem clareza dramática pode provocar tanto retrocesso quanto uma blasfêmia direta. Número 3. Sorcerer. O Sorcerer, de William Friedkin, estava pronto para rivalizar com The French Connection e O Exorcista até explodir nas bilheteiras. Com um orçamento que inflou de 2,5 milhões de dólares para mais de 22 milhões de dólares, este thriller de alcance global envia 4 homens desesperados pela América Latina para transportar nitroglicerina em caminhões precários através do inferno da selva. A trilha sonora inquietante do Tangerine Dream e a filmagem dinâmica de Friedkin geraram entusiasmo inicial, mas os distribuidores ficaram paralisados quando as prévias revelaram um final pessimista e um título que enganou o público que esperava magia. Apesar de uma indicação ao Oscar por edição de som, as locações nos Estados Unidos mancaram com 6 milhões de dólares, e mundialmente mal ultrapassaram 9 milhões de dólares, deixando uma lacuna de 13 milhões de dólares apenas na produção. Os críticos condenaram-no como um experimento nobre arruinado pelo ego, enquanto os chefes do estúdio culparam a má promoção e os gastos excessivos. O desastre de Sorcerer levou a Film Properties International à falência e manchou a reputação de Friedkin, ilustrando que o prestígio de um autor não pode proteger uma aposta sem atrativos claros para o público. Número 2. Damnation Alley. A incursão da 20th Century Fox no espetáculo pós-apocalíptico custou 8 milhões de dólares, mas rendeu míseros 4 milhões de dólares em aluguéis nos Estados Unidos. O filme Damnation Alley, de Jack Smite, tem Jen Michael Vincent e George Peppard como sobreviventes da Força Aérea, navegando por uma América marcada por uma guerra nuclear em um imponente Landmaster de 20 rodas. A trilha sonora de Jerry Goldsmith e o trabalho prático de dublês não conseguiram mascarar os escorpiões gigantes de borracha, as birras de estrela bêbada e um roteiro despojado da visão ominosa de Roger Zelazny. A Fox canibalizou fundos de efeitos para resgatar Star Wars, forçando cortes de última hora que dilaceraram sequências-chave, deixando o público perdido em cenas de perseguição estática e violência automobilística inacreditável. Os críticos zombaram de sua premissa de monstro de metal, sem alma e ritmo incompetente, e os cinemas o abandonaram na segunda semana. A hemorragia de 6 dígitos de Damnation Alley queimou a confiança dos executivos em filmes B, impulsionados por efeitos, e cimentou seu status como uma nota de rodapé cult na era dos fracassos de paranoia nuclear de Hollywood. Número 1. Moment by Moment. A Universal apostou 8 milhões de dólares na transição de Lily Tomlin para protagonista dramática, ao lado do galã da disco John Travolta. Mas Moment by Moment fracassou tanto que se tornou sinônimo de vergonha cinematográfica. À medida que Strip Harrison, o fugitivo sem rumo de Travolta, descobre uma obsessão erótica pela dona de casa de Beverly Hills, Tricia Rawlings, o roteiro de Jane Wagner transborda melodrama dos anos 1970, mas gagueja em cada linha. A falta de química, acentuada por cortes de cabelo desgrenhados e uma entrega monótona, transformou um romance de maio a dezembro em um constrangimento. Pesadelos de pré-visualização estamparam os jornais comerciais. A cena notória de consolação na banheira, de hidromassagem e o momento de prazer fora da tela pareceram mais exploradores do que erótico. Apesar de um lançamento espetacular pós-Natal, as vendas antecipadas de ingressos despencaram e o filme desapareceu das telas em semanas, arrecadando apenas 11 milhões de dólares antes que o marketing e a distribuição o levassem ao vermelho. Travolta distanciou-se e Tomlin voltou à comédia, deixando Moment by Moment consagrado como o maior fracasso da década, onde o poder das estrelas e grandes orçamentos
não conseguiram superar uma escrita sem vida e protagonistas mal escolhidos. Aí está. Os 20 piores filmes dos anos 1970 que fracassaram apesar das grandes ambições. Qual desastre cinematográfico te surpreendeu mais? Deixe seus comentários abaixo. Curta este vídeo se você sobreviveu aos horrores e não se esqueça de se inscrever para mais revelações.